Reflexão da Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santo André, apóstolo irmão de São Pedro. O texto que nos é apresentado é Mateus capítulo 4, versículo 18 a 24. Naquele tempo, quando Jesus caminhava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Vejam que texto bonito nesta festa, meus irmãos, que celebramos em honra a Santo André, apóstolo e irmão de São Pedro. No Evangelho, Jesus olha para Pedro e para André e vê muito mais do que dois pescadores de peixe. Às vezes, encaramos nossa profissão apenas como tal, vemos a realidade básica. Mas o Senhor vê além. Aqui falamos de pescadores de peixe, mas Jesus via neles já então pescadores de homens. Jesus via neles os apóstolos, os discípulos, os evangelizadores, assim como Santo André, assim como foi São Pedro, assim é como vocês. Às vezes vocês veem apenas sua profissão, mas dentro dela também pode ser evangelizadores. O essencial é que a sua vida evangelize. Deus vê em nós mais do que nossos olhos e nosso sentimento pode alcançar. Por isso o Senhor age sempre com paciência e nossa resposta deveria ser imediata, como foi a de Pedro e André. Imediatamente eles seguiram Jesus. Como está a nossa capacidade de responder ao chamado de Deus imediatamente? Será que temos deixado de lado o chamado de Deus, esperando que Ele se esqueça de nós? E Ele continua chamando e nós não respondemos. Eles responderam imediatamente. Vocês também são convidados a responder a esse chamado, meus irmãos de Deus, a respeito de suas vidas imediatamente. Como está a nossa capacidade de corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida? Talvez não para um chamado tão próximo como o dos discípulos, dos apóstolos, mas em seu cotidiano, como pode corresponder ao chamado de Deus em sua vida diária? No que fazem no dia a dia? Há muitas coisas que vocês podem fazer para seguir Jesus verdadeiramente. Renunciar ao pecado em primeiro lugar, viver em comunhão com Deus em segundo, e voltar à igreja. Se estão afastados da igreja e acham que às vezes não é necessário voltar, voltem. A referência de igreja aqui são os apóstolos, os bispos. Vocês também podem rezar mais, participar mais da Santa Missa. Tudo isso são meios para correspondermos à iniciativa de Deus a nosso respeito. Ele nos chama e nós devemos responder imediatamente, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa belíssima aventura de segui-lo. Que nos ajude a responder ao chamado que Ele mesmo faz a cada um de vocês hoje. Santo André, interceda por nossas vidas, interceda por nossas capacidades de evangelizar, de sermos verdadeiramente evangelizadores e de anunciarmos Jesus. Sobre vocês desçam e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também possam ouvir a palavra de Deus.